Ok. Já iniciei aqui a gravação, já vou de cara aqui compartilhar a nossa tela. Então, pessoal, né, o Valdenir aí que está online, vocês tiveram um hiato aí, né, igual os presenciais aqui. Aí sobre aquela questão dos presenciais, eu não sei se você teve problema, mas alguns alunos tiveram aí e ele foi corrigido, né? Que na ocasião ainda o nome não estava e o professor esqueceu de colocar a nota lá, mas aí já foi solucionado esse problema aí, tá, Valdemir? Eu não me lembro se com você teve também. Então, vocês tiveram um hiato aí, deixa eu até aumentar aqui na tela, ó. Vocês tiveram o dia 21/6, né, a primeira aula. Aí, geralmente, as aulas presenciais de você, elas são nas terças e quintas. Por isso que eu tive que colocar o horário de vocês do EAD às quartas-feiras aqui, até as últimas aulas vão ser em outubro, tô dando uma olhada aqui. Então, por vocês ter aula, né, presencial às terças e quintas, eu coloquei aqui às quartas. E depois desse período aqui, ó, vocês tiveram hiato e agora vão ter mais duas aulas, né, para finalizar essa matéria aqui. E essa matéria geralmente ela tem um tempo assim maior, daí eu vou finalizar com, como se diz, a gente vai direto no ponto aqui. Então falta a de hoje, né, e a do dia 9. E eu tava dando uma olhada aqui, a gente fez, a gente já discutiu sobre o Fórum 1, né, que é o da Smart Grid, inclusive alguns já entregaram. O Fórum 2, né, que era. Isso eu não estou lembrado, não. Esse era. Ah, sim, era de fazer a apresentação sobre o método, né, por exemplo, de obtenção de energia eólica e tal. Muitos já me entregaram aqui, né? Eu fiz a lista aqui, ó. Muitos já me entregaram aqui já o Fórum 2. Aí agora vão faltar o quê? Mais três atividades. Então eu vou aproveitar, né, para tornar mais dinâmico, como a gente tem só mais duas aulas, eu vou falar de cada uma das atividades aqui, né? E nesse contexto a gente vai falar, né, sobre nas instalações, né, dedicadas ao sistema elétrico de potência. Então, vamos lá em situação de aprendizagem. Os momentos presenciais vocês já tiveram, a nota já está lá, né? Já está postada. Eu vou fazer aqui, pessoal, uma pastinha aqui. Eu vou nomear ela atividades. Como eu geralmente eu analiso essa mesma matéria para outras turmas, né? Aí às vezes eu me perco aqui na instrução, ó. Então, lembrando que quem ainda não entregou, ó, os fóruns ele fica na aba comunicação, né? Então tem aqui o fórum de discussão 1, fórum de discussão 2, né? E as abas e a aba das atividades, né, das três atividades é aqui. Aqui a gente tem o contexto, né, o contexto da SAP 1, contexto da SAP 2. Eu vou me ater a falar primeiro desse daqui, ó. Então a gente tem a folha de atividade, né, vou baixar ela aqui, e a instrução da SAP 1. Então, vou colocar aqui, ó, porque aí, quando for na próxima aula, eu já sei o que que eu vou.
Baixei aqui no Downloads. Já joguei na nossa pasta aqui. Então, essa é a folha de atividade que vocês vão entregar. Tirar que isso aqui estava na formatação, né? Eu gosto de deixar dos parágrafos aqui, né? Que aí eu consigo enxergar melhor aqui. Então, essa aqui é a folha padrão da atividade, né? Da atividade um aqui. E essa daqui, esse SAP 01, é a instrução para vocês, né? Instrução sobre a atividade um, né? Então, a atividade um, ó, aqui tem todo um contexto, né? A atividade um é basicamente você fazer esse checklist aqui, ó, que é essa parte de cima, é um checklist de verificação. Verificação de quê? De uma subestação, né? Já que a gente está falando de sistema elétrico de potência. Então, esse checklist aqui, a partir dele você vai gerar um relatório técnico. Lembra lá do relatório técnico que vocês fizeram lá na primeira OC, a OC de comunicação oral escrita, que aí falava de um acidente lá no caso, né? Falava que ocorreu um acidente, e daí basicamente era para vocês verem as regras de concordância, se o relatório estava bem escrito. Agora aqui você vai fazer o relatório, né? E o que que você vai observar, né? Os elementos aqui, o de introdução, né? Para que serve esse relatório aqui, né? Qual que é o objetivo? Quais que são os fundamentos técnicos? A gente vai conversar sobre ele, né? Sobre ele hoje aqui. É, basicamente, a gente passando aqui, ó, você vai ter que fazer a, a energização, desculpa, né? A energização de uma subestação de força depois de ter desligado, né, em função de um defeito, né? Então, esse defeito pode ter sido um surto, né? Esse surto pode ser uma descarga atmosférica. Entende-se por surto também uma elevação de tensão, né, acima da tensão alternada aí. Aí o que é chamado para-raio de redes, ele vai, ele vai atuar, né? Então, ocorreu um defeito, né? E, geralmente, uma subestação, ela tem uma chave fusível, dependendo do tipo de subestação, né? Ela tem uma chave fusível e essa chave fusível, ela vai atuar, né, como proteção. Já a chave faca, por exemplo, ela atua não como proteção, é apenas como manobra, né? Apesar que na chave fusível você faz manobra, né, para desligar, né, e depois fazer o processo lá de desenergização, as 5 regras de ouro, né, você, você pode, né, ela desaciona com um curto-circuito, um surto, basicamente, né? Então, para a gente, deixa eu pegar aqui uma norma aqui, pessoal, para a gente ver um exemplo aqui de uma subestação. Só um minutinho, pessoal. Só pegar aqui no Drive aqui. Vou pegar aqui um da concessionária aqui local. Deixa eu só acessar a página aqui. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui na nossa pasta aqui. Hum, Não, 05 não coloquei aqui não. Mas tem as NBRs aqui, mas eu prefiro pegar uma da concessionária aqui local para vocês entenderem. E aí, na tarefa, fala para você fazer um passeio virtual, né?
E esse passeio virtual através de um vídeo que a gente tem em outra aba aqui. Deixa eu só, deixa eu só achar aqui o... Achei. Vou pegar aqui a 05. Lembrando, pessoal, que aí na sua região aí, se eu não me engano, é a Neo Energia aí, né? Na sua região aí, eu não. Porque a SEB, as Centrais Elétricas de Brasília, quem assumiu, se não me falha a memória, foi a Neo Energia. E aqui Goiás, né, saiu a Enel e entrou a Equatorial. Vamos lá. Então, subestação, pessoal, essa daqui é a norma, é a antiga 05 aqui, se eu não me engano, a Equatorial já mudou o nome. Ela fala sobre fornecimento de energia elétrica em tensão primária. O caso aqui dessa reenergização aqui, do desafio do Madison, é você fazer a energização dessa subestação que ela teve um problema, né, um surto. Aí, geralmente, quando uma subestação, um dos tipos de subestação tem um problema, professor, o que que seria uma subestação aqui? No caso, quando é um grande cliente, né, um cliente industrial, a gente tem uma subestação própria. Agora, quando, por exemplo, é um pequeno cliente comercial ou até uma residência, né, uma UC residencial, uma unidade consumidora, você utiliza o transformador que ele fica na malha de distribuição urbana, ou seja, na rua. Então, ó, essa daqui é uma subestação, ó, tá representando aqui, ó, o limite da propriedade, ó. Aqui a via pública, né, a calçada. Então, essa aqui é a malha urbana. E nesse cliente aqui, você tem uma subestação, um ramal aéreo, ó. Ele é servido de média tensão. E esse cliente, por ele ter uma instalação elétrica de grande porte, né, uma demanda alta, ele precisa de uma subestação própria. Um pequeno comércio, né, um consumidor residencial unifamiliar, que é uma casa, por ele ter uma demanda baixa, ele vai o quê? Ele vai utilizar diretamente do transformador, né, da rede, lá da rua. Você tem um ramal, pode ser aéreo, geralmente é aéreo. E subterrâneo, muito poucos, mas geralmente nas concessionárias locais é aéreo. Então, esse daqui, ó, esses que estão vendo aqui do lado direito, é um exemplo de uma subestação que eles chamam do tipo singela. É um transformador, basicamente é um transformador. Ele pega energia da média tensão. A média tensão por fase, o padrão, né, que eles chamam de 13,8, ela tem 7.900 volts. Então, esse nível de tensão, seja um cliente pequeno, seja um cliente grande, você não consegue, né, utilizar energia direto da 13,8, né? Por quê? Porque vamos supor que seja um cliente monofásico, uma fase, né, igual eu falei, tem 7.900, na casa dos 7.900 volts. Então, qualquer tipo de equipamento vai queimar. Então, até chegar aqui, ó, no primário do transformador, que é nessa parte de cima, é pura e simplesmente transporte de energia. Agora, do secundário do transformador até o cliente, seja ele residencial, industrial, comercial, é o que? Utilização de energia. Então, seja um cliente pequeno, seja um cliente grande que tem um contrato de demanda, ele vai precisar o quê? De consumir a energia na baixa tensão.
A diferença é como ele tem muita carga, ele vai precisar de um transformador específico. Daí, quando faz o projeto, né, o pessoal pede uma liberação de carga. Essa liberação de carga vai falar: olha, pela carga, a demanda que eu tenho aqui, eu vou precisar de uns, sei lá, 60 não, vamos pegar 130 kV. Então, o transformador mais próximo aí do 130 é o de 150, sempre é para mais, né? Então, a gente tem de 75, a gente tem de 112,5 kV, a gente tem de, eu estou falando os clássicos, né? 75, 112,5, 150, 225, 300 e 500, né? Então, dependendo da carga desse cliente, eu vou pedir um desses transformadores. Sempre, se a carga der menor do que um transformador padrão, eu vou escolher o quê? O maior, o próximo, né? Basicamente assim. Então, uma subestação, seja uma subestação de uma cidade, aí já seria o quê? Um transformador de potência. Aí o transformador de potência, ele pega de uma linha de 230 kV e ele tem várias buchas. Essas várias buchas elas fornecem energia, né, no padrão que o pessoal chama 13,8, né? Ou, dependendo do caso, geralmente o pessoal usa 34,5 kV para rede rural, né? Mas geralmente na cidade é o 13,8. Então, subestação é um transformador desse aqui, que ele pode estar na rua aí para servir pequenos clientes. Ele pode ser uma subestação de um cliente próprio. Aí, no caso, é dessa empresa aí, aqui, ó. Ó, após um desligamento, ó, o Madison, técnico em eletrotécnica, né? Era pouco habilidoso, né, nesse tipo de manutenção, deveria realizar um serviço. O serviço, né, já que deu um defeito, então ele vai seguir as 5 regras de ouro. As 5 regras de ouro, né, você vai desligar, né, no caso já está desligado lá, né, mas você vai o quê? Se houver uma chave e essa chave tem um desligamento e essa chave está ali fechada por algum motivo, às vezes o elo fusível queima e aí a mola ela não tá bem esticada ali, porque ele tem a chave fusível tem uma mola. Aí na hora que arrebenta o elo fusível, a tendência é ele abrir, né? Ele abre de uma vez, mas às vezes acontece um defeito, aí você tem que trocar todo o conjunto da chave fusível. E essa aqui, ó, seria essa. Aí é todo o conjunto dela, né? Então, a subestação pode ser essa daqui, né? Que é uma subestação singela. Vamos nas outras. Deixa eu dar uma diminuída mais aqui. Ó, aqui, tem esse tipo de subestação. Ó, essa aqui é uma subestação, né? Singela ao tempo. Ou seja, um único poste, um único transformador, né? E ele fica ao tempo, ou seja, exposto às intempéries aí, beleza. Tem essa daqui que é ao tempo, é uma subestação também, fica exposta às intempéries, porém ela tem ó, uma grade aqui, ó, parecendo mesmo grade aí de fazenda aí, né? Que vai servir como gaiola de Faraday, né? E você tem também uma subestação, esse tipo de subestação aqui é chamada de subestação abrigada, ou seja, ela não é ao tempo. Inclusive, essa subestação abrigada, eu posso ter um transformador, né, igual eu falei, né, vai de 75 até 500, que você vai encontrar numa Eletroenergia da Vida, numa Eletrotransol, ou qualquer loja do ramo, você já vai encontrar ele pronto para ser comprado. Agora, se essa subestação desse cliente aqui, ó, então, ó, o Madison tem que reenergizar a subestação e fazer voltar a energia na cidade. Ah, se é energia na cidade, então não é um grande cliente, é o quê? É um transformador de potência. Ou pode ser uma pequena cidade.
Meu avô, ele tem uma fazenda próximo de uma pequena cidade, e por muito tempo lá eles tinham um grupo motor gerador, né, a diesel. Daí eles ligavam esse motor gerador lá para 6 horas da manhã e desligavam ele meia-noite, ou seja, passava a madrugada aí, né, de meia-noite até 6 desligado, né? E se não me falha a memória, nessa época, as cidades, eles chamavam de cidade, né, mas na verdade era um vilarejo, tinha 3 ruas, né? A demanda era relativamente alta para os padrões, né? Mas só que para uma grande empresa era uma demanda pequena. Então a primeira subestação que tinha lá era um grupo motor gerador, porque não tinha rede de distribuição ou até linha de transmissão chegando ali próximo, ficando ali no Tocantins ali, que o pessoal chama beira do rio ali, né? Entre Araguaína, Nova Olinda e Colinas. Então era uma pequena subestação. Estou chutando que o problema aqui do Madison é uma subestação, ou seja, um transformador de potência. Aí o transformador, provavelmente, ele não é um transformador pequeno igual a esse. Vou até. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, transformador, ó, trafo de potência. Queremos imagem, como diz lá o da Atena lá, ó. Aqui, ó, esse é um exemplo de um, né, transformador de potência. Gente, tem aqui, ó, a parede corta-fogo, ó. Eu vou baixar aqui essa imagem. Vou baixar ela aqui, pessoal. Então, provavelmente, dessa cidade, eu vou até colocar aqui na nossa. Eu faço tipo um dossiê aqui para cada turma que eu estou ministrando aula. Então, ó, então provavelmente, galera, é um transformador desse daqui, é um transformador de potência, ó. Tá vendo isso aqui, ó, são as buchas que vêm lá da linha de transmissão, né? Esse daqui, ó, pelo jeitão dele, é um para-raio de potência aqui, ó, tá vendo? Ó, ó, o tanto que ele é gigantesco. Se a gente comparar ele aqui, ó, só um minutinho aqui, galera. Se a gente comparar ele, pegar aqui um exemplo aqui de uma subestação aqui, vamos pegar essa subestação ao tempo aqui, trifásica aqui, ó. Olha a comparação, né? Deixa eu ver se tem algo que... Não, não fala, não. Aí, geralmente, no desenho técnico de toda concessionária de energia, você tem, né, por exemplo, aqui o desenho padrão da subestação. A entrada aqui é uma rede compacta, esse cabo aqui é um cabo protegido. Geralmente é um cabo nu, né? Esse padrão aqui já é o padrão novo, né? Essa aqui é uma subestação singela, ou seja, ela em um poste. Eu tenho aqui a medição, a entrada aqui para o cliente, ela vem da rua aérea, entra no cliente subterrâneo. E aqui, ó, sempre todo e qualquer desenho, né, de uma concessionária aí de energia, esses desenhos servem de padrão para os projetos. Eles têm o diagrama parecido com esse daqui, ó. Aqui é a chave fusível,
Aqui eu tenho o aterramento. Olha, em comparação aqui, esse que vocês estão vendo aqui, ó, esse daqui do meio é a bucha a bucha de alta tensão. Aqui entra 13,8. Aqui eles chamam de para-raio de rede. Geralmente quem dá esse nome são os eletricistas de distribuição. Mas, na verdade, ele não passa de um supressor de surto, ou DPS. Mas, professor, então, lá na baixa tensão, a gente tem, geralmente chega a entrada por cima, né? Vai no medidor de energia, ou vai no, na chave trifásica, aí eles jampeiam para um disjuntor de 20 amperes, que ele serve mesmo só para você desligar e trocar ali os módulos, né, do DPS, né? E aí o DPS, ele é interligado no aterramento aqui embaixo. Aquele é o equivalente de baixa tensão. Esse daqui é o equivalente em média tensão da rede 13,8. E esse outro aqui, ó, é o equivalente para a linha de transmissão. Eu estou chutando aqui, ó. Vamos supor que chega uma linha de 138 kV aqui, ó. Aí, ó, tem o para-raio, esse daqui é o para-raio. Se não me falha a memória, é esse daqui mesmo. Aí, geralmente, ó, você tem as paredes corta-fogo aqui. Tá vendo? Olha a diferença aqui, esse transformador aqui, olha a diferença desse aqui, ó. Chega uma rede de 138 kV, daí ele tem algumas buchas, geralmente as buchas elas ficam aqui nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Aí, né, geralmente eles têm mais de 4, 5, 6 circuitos. Como assim, professor? Chega a 138 aqui e sai, por exemplo, 13,8 de um lado aqui, fases A, B e C. Aí, entre essas buchas aqui tem fase A, B e C, de 13,8. Entre essas outras duas eu tenho mais 3. Nesse outro canto aqui, ó, aqui fica esse óleo aqui, ele é o óleo de refrigeração, né? Tem uma estação de tratamento de óleo. Aqui, ó, no transformador que é utilizado para clientes, né, industriais ou até para rede de distribuição, o óleo, né, tem um óleo mineral, só que ele fica o quê? Circulando aqui. O óleo frio, quando ele tá frio, ele fica aqui, ó, nessa parte de baixo. O óleo vai aquecendo, esse daqui, ó, essas aletas aqui, elas são vazadas. O óleo mineral passa por dentro dela. Aí, ó, como ele está separado da carcaça aqui, esse óleo resfria. Aí ele vai esquentando naturalmente pela corrente de convecção, né? Ele aquece, né? Ele vai aquecendo porque o transformador está ligado, né? Quando ele está vazio, ele aquece um pouco. Quando ele está em carga, né? O cliente ou então a rede de distribuição urbana está utilizando, aí ele vai aquecendo e naturalmente a corrente de convecção, o óleo mineral, ele vai subindo aqui e circulando, ó. Ó, ele vai subindo essa aleta aqui, ó, e circulando. Aí chega na temperatura máxima aqui, aí vai resfriando e vai ocorrendo esse processo. Geralmente esse transformador aqui de potência, ele tem coolers, né? Ou seja, ventiladores instalados na parte onde ficam as aletas aqui, isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, parece um cooler de computador, né? Não tem aqueles computadores que tem aqueles coolers enormes, assim, tem a parte de refrigeração, né? A parte lá de cobre, né? Tem uns que é alumínio, e daí você coloca os coolers aqui, ó, para ventilar essas aletas aqui. Aí, esse tipo de transformador, que é uma subestação, né? Você não troca o óleo dele. Já em uma subestação que ela vai servir
não só um grande cliente, mas vários, né? Às vezes, dependendo do tamanho da cidade, essa vai ser a única subestação que vai servir essa cidade aqui. Então, o pessoal, eu já até dei treinamento, né? Eu também, além de engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Daí eu dou treinamento, tem algumas empresas aí que eles contratam pessoal, né, engenheiro químico, e o pessoal eles fazem análise do óleo, da saúde do óleo mineral do transformador de potência. Se esse transformador aqui de rede ele estragar, é aquela história, né? Se for na rede de distribuição, a concessionária vai lá e troca. Se for do cliente, o cliente troca, né? Ele vai ter um custo, obviamente, mas se for de um grande cliente aí, é lógico que o custo-benefício para ele trocar vai ser muito mais rentável, né? Ele vai trocar esse transformador rapidamente, para não ficar sem energia, né? E os processos produtivos dele não ficarem atrasados. Agora, esse transformador de potência, que provavelmente é o transformador que que está dando problema nessa pequena cidade aqui, né? Você não tem espaço para erro. Imagine se esse transformador de potência aqui estraga. Na melhor das hipóteses, um setor inteiro de uma cidade vai ficar sem energia. Na pior, a cidade inteira vai ficar sem energia. Então, esse transformador de potência, ele tem que ser mais robusto e ele tem que ter o quê? Ó, por exemplo, né, a estação de tratamento de óleo, que o pessoal, eles têm lá um cronograma, né, faz uma agenda lá, e aí, com esse cronograma eles vão vendo a saúde do óleo, às vezes tem que trocar, faz a troca, é possível, né? Então, eu tenho sistema de redundância, né? Para que esse transformador ele continue que, funcionando, né, por um bom período aí. E geralmente na subestação que serve não só uma cidade, mas, né, um setor aí de uma cidade, geralmente não existe apenas um transformador desse que vocês estão vendo aqui. Existe o quê? Vários transformadores nesse espaço aqui. Vocês estão vendo, ó, o tanto que ele é robusto aqui, ó. Você tem aqui um trilho aqui, ó, ele é colocado. Eu já acompanhei o pessoal fazendo a instalação, o montador chama oficial montador eletromecânico. Ele monta linha de transmissão, monta subestações, aí depois vem um pessoal que faz o chamado comissionamento. O comissionamento é o primeiro start de uma subestação, por exemplo, igual a essa daqui, né? E o pessoal faz os testes. Tem uma empresa que eu não sei se ela ainda está atuando, ela começou a atuar na época que mudou era Celg Distribuição e mudou para a Enel Distribuição. É, é uma francesa, eu esqueci o nome dela aqui. Então, o pessoal fazia a fiscalização e o comissionamento. Toda vez que startar uma subestação, né, um grande parque desse, eles iam lá e faziam todos os testes. Por exemplo, o sistema de aterramento aqui de uma subestação dessa daqui, ele é muito mais perigoso do que o dessa daqui, ó. Por exemplo, essa subestação aqui, ó, que ela pode ser, lembrando, de uma malha de distribuição urbana e também pode ser de um cliente aí, né, um grande cliente industrial, ela tem um sistema aqui dela de aterramento, ó. Geralmente a cordoária de terra na rede compacta, ó, é esse cabo mais alto aqui, ó. As fases ficam aqui embaixo, fase A, B e C. Aí elas vêm direto aqui, ó, na bucha de fase. Você jampeia aqui, ó, para o para-raio de rede, né, que é um DPS, né? Aí ele funciona como ele tem uma impedância dentro dele, e ele, nesse modo aqui, quando não tem surto, ele funciona como uma chave normalmente aberta. Então, ele normalmente vai estar aberto aqui, não tem condução. A energia vem aqui
né, passa dos 13,8 para 220 volts e vai lá e alimenta, né, a medição aqui do cliente, né? Ou então alimenta, né, as medições dos clientes que ficam aí na rede aí da rua, né? Agora, quando acontece um surto, ele atua como uma chave normalmente fechada, aí ele fecha. Aí o que que vai acontecer? Em vez da energia vir aqui para a bucha e queimar o transformador, ele vai jampear aqui, ó. Ele passa aqui por dentro da bucha. Aqui, ó, esse cabo aqui não dá para enxergar direito. Ele está conectado com a carcaça do transformador e está conectado aqui, ó, com essas hastes de aterramento, que é o sistema de terra aqui, ó. Ele está descendo aqui. Então, esse tipo de aterramento aqui é chamado de aterramento passivo. Professor, não, o senhor está de brinques comigo, que sacanagem é essa aí? O que que o senhor está querendo dizer? Ó, a quinta série está vindo aí, né? O aterramento passivo, ele só funciona quando eu tenho um surto, ou seja, aconteceu uma descarga atmosférica aqui. Ele, né, ele é um dispositivo, ele é da classe aí da eletrônica de potência, né? Ele é chamado de dispositivo discreto. O pessoal faz uma dopagem aqui do material, né? Ele funciona quase como um diodo. Lembra lá em eletricidade, uma das tarefas lá que aí o professor aqui na eletrotécnica ele fala do funcionamento do diodo, né? Lembra que o diodo, o desenho dele é assim, né? A energia, né, a corrente elétrica, ela passa só nesse sentido. Esse sentido aqui, ó, ela é barrada. Nesse sentido aqui, ó, o circuito é fechado. No sentido oposto, o circuito é aberto. O para-raio de rede, o supressor de surto, é quase, ele trabalha parecido com um diodo aqui. A diferença, né, não tem aquele diodo que o pessoal chama de diodo Zener, até um certo nível de tensão, ele tem condução. O diodo Zener é assim, né? Ele funciona normalmente como um diodo, né? A energia, a corrente elétrica, ela passa no sentido normal aqui, né? Do diagrama aqui, né? Do equipamento. Quando a gente vê ele lá, ó, geralmente ele é uma pastilha, assim, ó, ele tem uma risquinha. Essa risca é esse daqui do diagrama aqui, né? Então, o diodo Zener, por exemplo, ele passa, ele é circuito fechado nesse sentido e circuito aberto nesse outro. E ele ainda tem uma característica que, se não me falha a memória, até acho que 5 volts, se eu não me engano, ele tem a condução normal dele aqui, ó. Ele funciona como um diodo normal. Acima de 5, ele também abre o circuito. Então, o para-raio de redes, que na verdade é um DPS, um supressor de surto de média tensão, né, a nível 13,8, ele funciona quase que no mesmo princípio do diodo Zener. Então, quando chega, se chegar aqui 7.965 volts, chegou esse nível de tensão, ok, ele funciona como circuito aberto. Agora, se chega uma tensão acima dessa daqui por fase, o que que ele faz? Ele fecha o circuito e deixa o quê? Esse nível de tensão que ele queimaria o transformador, ele deixa passar aqui, ó. Ele vai, passa pela carcaça, é drenado aqui, ó, pelo sistema aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esses tracinhos aqui é o cabo, a cordoária passando aqui, ó, pelo poste duplo T, esse postezinho aqui, ó. Se a gente enxergar ele por cima, ele é quadradinho aqui, ó. Ele, na verdade, ele não é um ele não é um paralelepípedo reto retângulo, né? Ele é um tronco de pirâmide, né? Então, ele é o quadradinho, o pessoal chama ele de bolacha Mabel, né? É creme cracker, quer dizer, né? O Mabel é o poste circular, né? Então, o surto vem, ó, desce aqui e vai ser o quê? Dispersado nas superfícies equipotenciais aqui, ó, onde o aterramento, as hastes aqui estão instaladas aqui, né? Normalmente. Agora, o transformador de potência aqui,
O sistema de aterramento aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tem um cabo bem aqui, ó, mais ou menos, ó. Esse cabo aqui, ó, ele está conectado com a malha de terra que está aqui, ó, enterrada aqui no chão debaixo da brita. Vocês sabiam que esse aterramento aqui, ele está ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana? Como assim? Lembra que eu falei? Tem aterramento ativo, vou até pôr aqui, ó, desculpa a minha letra aqui, ó. Tem aterramento. Aí a gente tem o ativo e tem o passivo. O passivo é esse daqui, ó. Esse aterramento só vai ter o quê? A descarga elétrica, ou seja, a energia vem direto aqui, ó, e ela passa no transformador. A tensão, ele verificou que a tensão na rede é maior, né, por fase, maior que 7.965, ele pega, fecha o circuito e aí a descarga passa aqui. Então, nesse momento, no momento da descarga atmosférica, no momento da elevação de tensão acima da tensão normal, é que ocorre o surto. Então, nesse momento, ele vai tornar-se ativo. Mas no dia a dia, ele é passivo. Por quê? Ele só vai funcionar, ele só vai estar energizado quando ele tem um surto. Esse é o aterramento, né, passivo. Agora, o aterramento ativo, ele vai estar com nível de tensão, nível de potencial 24 horas por dia. Mas, professor, então quer dizer que tem surto 24 horas por dia? Não. Quer dizer que uma subestação dessa daqui tem o. A gente está na matéria aqui, né, de instalação do CEP, né? A gente passou lá por eficiência energética, né? Lembra que lá em eficiência energética, né, eu falei sobre a correção do fator de potência. Então, uma subestação dessa daqui, ele tem o quê? Ela tem um banco de correção de fator de potência. Lembra que eu falei que a senoidal, o ideal que o sistema elétrico de potência, ele precisa é dessa senoidal aqui, ó, com a tensão de pico, tensão RMS, beleza. Qualquer, aí lembra por arquitetura do transformador, né? Ele é uma máquina elétrica estática. O gerador, ele é uma máquina elétrica rotativa, o motor elétrico também. Por ele ter essa arquitetura, por ele ser formado por indutores, vai haver a formação de energia magnetizante. Essa energia magnetizante, deixa eu colocar ela de outra cor aqui. Lembra que eu falei lá em eficiência energética? Ela vai gerar os famosos spikes aqui, ó. Esses surtos em pequeno intervalo de tempo aqui, ó, que é o eixo do tempo, e aqui é o eixo da tensão aqui, ó, o valor de tensão. Então ele vai gerar surto. Aí o banco de capacitor faz? Eu pego um capacitor de potência, instalo aqui um banco, né, em conformidade aqui com o nível de potência, e aí ele vai drenar toda essa energia magnetizante aqui e vai levar o quê? Para a malha de terra que está aqui, ó. Está em toda a subestação aqui a malha de terra. Então, basicamente, ele fica 24 horas por dia pegando esse surto aqui, ó. O capacitor vem, né? Ele é instalado em paralelo. Ele pega esse surto, ó, pega os spikes aqui, ó, Kamehameha. Aí ele vai, enche. Quando ele enche, ele precisa o quê? Ele precisa se descarregar. Lembra que eu falei lá em eficiência energética que o descarregamento, né, até a função do capacitor em tensão contínua é diferente da tensão alternada? Em tensão alternada, o capacitor no banco lá, ele vai ser o quê? Conectado com o sistema de aterramento, ó, com essas cordoárias que estão aqui, ó. Tem uma cordoária aqui na carcaça do transformador de potência e ele está interligado com todas as cordoárias que estão nessa subestação aqui. Então ele vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, descarregando esse surto aqui, ó. Ele enche o capacitor,
Depois que ele enche, ó, ele vai para o sistema de aterramento e lá ele é descarregado, ele é liberado, vai formar superfícies equipotenciais dentro dessa malha aqui. Por isso, né, por eu fazer a correção de fator de potência online, ou seja, 24 horas por dia, o que que vai acontecer? 24 horas por dia, essa malha de terra aqui da subestação, ela fica o quê? Carregada de energia magnetizante, que é o quê? Que ela vem dos bancos de capacitor. Ah, por isso que o senhor está falando que é ativo? Por exemplo, se eu mantenho o sistema elétrico, né, que ele vem lá de uma hidrelétrica, uma termoelétrica, por exemplo, ele não fica ligado 24 horas por dia, a energia elétrica, ela é criada online, ou seja, a energia que eu estou usando agora, que você está usando agora, a sua concessionária de energia está pegando lá de uma hidrelétrica ou uma termoelétrica agora, nesse momento. É online. Então, se eu tenho que criar energia online, eu tenho que fazer a correção de fator de potência online também. Enquanto ela estiver ligando, enquanto ela estiver ligada, funcionando, eu estou corrigindo esse fator de potência. Então, eu vou estar o quê? 24 horas por dia descarregando e, e jogando aqui para a malha de terra. Tanto que eu já vi alguns acidentes aí, depois eu mostro para vocês, né? Pessoal, um cidadão uma vez entrou numa subestação dessa daqui, e aí ele foi inventar, pegou um alicate de cunha, inventou aqui de pegar nesse cabo e cortar ele para vender, né? Primeiro que esse tipo de cabo aqui é cordoária de terra, né? Geralmente é de alumínio, coma de aço, né? Então, assim, com certeza a pessoa que foi roubar, né? Ela com certeza é um BA1, né? Uma pessoa inadvertida. Então, o cidadão, na hora que ele pegou no cabo, como eu tenho energia online, ou seja, ele é ativo 24 horas por dia, na hora que ele pegou no cabo, arrebentou já de cara arrebentou o braço dele e ele foi arremessado contra essa parede corta-fogo. E aí, né, morreu na hora, foi morte instantânea, o braço foi decepado. O cidadão, ele não queimou e não ficou torrado, não, mas foi morte instantânea. Decepou o braço dele e jogou ele longe. Deu um choque tremendo. Inclusive, é uma descarga muito alta. Imagina, eu tendo uma subestação igual essa aqui, sei lá, é uns 4, 5 transformadores desde de potência. Quanto banco de capacitor eu não tenho descarregando essa rede aqui? Entende? Então, essa tarefa aqui, pessoal, é vocês o quê? Fazer um checklist aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó, nesse vídeo aqui, ó, do passeio virtual, ó. Esse passeio virtual aqui, ó, ele tá aqui, ó, na aba biblioteca, ó. Passeio virtual, ó, junto com esses métodos aqui, ó, etapa de desenergização. Por isso que tem esses vídeos aqui, ó, para ajudar você a fazer a tarefa aqui, ó. Então você vai ver aqui, ó, fio de alta tensão, ó, tá chegando aqui na bucha, a bucha de média tensão, ó. Ó, chega na bucha de média tensão aqui, ó. Aqui tem um sistema de aterramento. Eles chamam de mufla, é porque a energia passa de um lado ao outro da mufla, né? Ele parece uma bucha aí, ó. Então vocês vão fazer nesse checklist falando, ó, por exemplo, a subestação encontra-se eletricamente aterrada? Encontra-se. Está mostrando aí, né? Existe sinalização de advertência? Existe. Olha, ó, presença de água ou umidade excessiva? Não. Tá vendo? Ó, tem dois transformadores de potência.
ou de potência não, transformador, né, sei lá, de 225, por exemplo, né? Ó, a entrada dos fios de alta tensão, ó, e transformador de corrente de medição. Então, vocês vão dar um passeio virtual aqui, ó, que está aqui nesse vídeo, e vão falar, vão fazer um checklist, se tem ou se não, se está em bom estado, se não. Ele é uma simulação, obviamente, né? Ele não, como se diz, não retrata a verdade literalmente aí, né? Daí depois vocês vão pegar o que que é, o que que vocês vão fazer? A reenergização. Então, ó, vão dar uma olhada nesse método de reenergização, ó, de baixa e de média tensão, e vão descrever ele aqui, fazer uma introdução. Ó, esse relatório técnico tem a finalidade, né, de reenergizar, são os passos para reenergizar uma subestação. É isso que vocês vão fazendo aqui. Qual que é o objetivo? Reenergizar a subestação. Qual que é os fundamentos técnicos? Ah, eu estou usando a norma, sei lá, NTC 05, eu estou usando a NBR 14039, né, que é a Bíblia aí da média tensão. E por aí vai, vocês vão fazendo isso, tá bom? Deixa eu só fazer um registro aqui, pessoal. E aí, na próxima aula, a gente finaliza aqui, eu dou a instrução sobre as outras atividades, né? E aí eu dou a instrução sobre mais duas na próxima aula aí, tá bom? Então já vou fechar aqui, até mesmo porque eu já tenho uma aula. Então, tirem dúvida aí depois, mande mensagem aí para mim que eu vou estar aqui para responder aqui. Já vou parar aqui a gravação, já deixar renderizando aqui.